Realmente uma situação muito complicada e a Secretaria de Infraestrutura disse que nesse primeiro momento está fazendo a limpeza e manutenção das áreas mais afetadas pela chuva. Uma equipe vai ao local para uma vistoria nas margens do córrego Anicuns para identificar danos e se houve mesmo problemas com o dique. Acho que isso já está mais do que respondido, né? Sobre as complicações que essa grande quantidade de chuva vem causando aqui em Goiânia, a gente conversa agora com o Tenente Coronel Monteiro, que é chefe do Departamento de Capacitação e Defesa Ambiental do Corpo de Bombeiros. Bem-vindo, Coronel. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer ao público da TBC. A gente agradece a participação aqui. A gente viu aí essa situação lá na Vila São José, a Vila São Paulo, enfim, outros bairros também, como Vila Roriz. Todos amanheceram hoje nesse estado, né, que a gente sabe que é realmente muito grave, muito de cortar o coração mesmo, porque a gente vê aqui em Goiânia as pessoas terem as casas, enfim, levado tudo de dentro de casa por conta de uma chuva. A gente lamenta muito essa situação vivida pela população, né? A gente pode perceber que pelas pessoas aqui, que geralmente esses bairros são recorrentes desse tipo, mas ontem nós tivemos uma chuva atípica, choveu bem mais do que o normal. Muitas horas sem parar. Muitas horas forte, né? e forte. E as características da chuva desse período é essa mesmo. Uma chuva forte, rápida, ela enche muito a calha do rio rapidamente e depois esvazia. A gente percebe as pessoas já retornando para suas casas e voltando à rotina. O que a gente percebe também é que alguns lugares as pessoas precisam de tomar alguns cuidados especiais, né? Como, por exemplo, a gente perceber se o rio está enchendo no fundo da sua casa, se tem algum tipo de rachadura na sua casa e procurar ter sempre um plano B, né? Um amigo, um parente que possa deslocar, ou então ter ali na sua agenda um local de abrigo, já catalogado pela Defesa Civil. E essas áreas de ontem, no caso, causaram uma certa estranheza até para os bombeiros, porque não estavam entre as áreas catalogadas como áreas de risco, né? Foi uma surpresa esse rompimento desse dique? Esse dique... No caso, foi o problema. Esse dique, ele para nós foi uma surpresa, né? Ele já esteve algum tempo atrás na área de risco, já foi solucionado parte do problema com a construção desse dique em volta do rio. Ontem esse dique, essa proteção se rompeu e levou as famílias à situação que nós detectamos aqui. Do jeito que a gente está vendo, então, esse pessoal deve ter que sair de lá, Coronel, porque nesse momento de chuva, já que foi rompido, não deu para necessário, arrumar ainda, né? Acontecendo novamente a mesma quantidade de chuvas e com essas características que a gente está relatando aqui, o aumento do rio, a continuidade de chuvas permanentes, prudente que as pessoas procurem um abrigo mais seguro. É difícil essa situação porque a gente observa, você está dentro de casa tentando ter uma proteção da chuva. No caso deles, dentro de casa parece estar mais perigoso do que sair. Fica uma situação difícil. Você não sabe se você sai, se você fica. É uma situação, uma decisão que a pessoa tem que tomar, é uma coisa muito pessoal, né? É preciso tomar uma decisão, mas uma decisão que a pessoa faça o cálculo do positivo e do negativo, que ela não coloca a sua família em risco. Coronel, essa situação que a gente viu agora na reportagem da Juliana Diniz é a mesma que a gente encontra também lá na Vila Roriz? Ela mostrou ali a Vila São Paulo e também a Vila São José, mas é a mesma da Vila Roriz e de outras regiões aqui de Goiânia que foram alagadas essa noite? A Vila São Paulo e a Vila São José é uma coisa bem peculiar, porque lá rompeu o dique de proteção do rio. Na Vila Roriz existe esse dique, só que ele não foi rompido. O que acontece na Vila Roriz é que na natureza, né, aquele lugar é um lugar de extravasamento da calha do rio. Só que essas pessoas foram colocadas justamente nesse lugar. Quando o rio extravasa, o rio naturalmente ele vai para aquele lugar, para acomodar a água até que o rio volte ao normal, ele volta de novo para o leito. As pessoas estão no lugar e construíram um dique de proteção ali em volta. Quando o rio enche, a água, eles fizeram um sistema que não deixa a água do rio entrar para o bairro. Mas, em compensação, não deixa a água da chuva entrar para o rio. Então, o que acontece no alagamento é da água da chuva. É preciso fazer um estudo
através da Defesa Civil Municipal, através das autoridades municipais, para retirar aquela água daquele local quando aconteceu um determinado nível, ou então colocar essas pessoas num lugar mais seguro. Vocês estão aí com uma cartilha, essa cartilha está sendo distribuída na cidade com relação a esses cuidados nesse período chuvoso, coronel? Exatamente, essa cartilha ela foi elaborada já o ano passado, prevendo as chuvas desse ano. Não se imaginava, talvez, que a coisa fosse do jeito que está sendo, a gente, né? Essa situação. Então a gente vai, nós fomos nos lugares, né, já predeterminados, que já tem tradicionalmente o já histórico, são áreas de risco, já são áreas de risco, e conscientizamos as pessoas, olha, toma cuidado com isso, e aqui tem algumas dicas interessantes para as pessoas poderem tomar algumas providências antes das chuvas, né? Inclusive saber do telefone 93 em caso de alguma emergência, que é uma coisa muito... E dessas áreas de risco já catalogadas, houve algum problema mais sério de ontem para hoje, tendo em vista essa grande quantidade de chuva? Olha, tiveram vários bairros que foram atingidos, né? A gente não pode dizer que nenhum bairro é mais sério do que outro, porque todos têm o seu grau de importância, porque envolve vidas. Certo. Então a gente não cataloga. Mas nesse sentido, assim, de deixar as pessoas quase que desabrigadas, como essas famílias que a gente viu aí, a maior quantidade de pessoas realmente foram no bairro São Paulo e São José e a Vila Roriz, que tiveram a maior quantidade de pessoas atingidas. Ontem a chuva durou aí o dia inteiro. Eu imagino que chegaram várias ocorrências para o Corpo de Bombeiros durante o decorrer do dia, né? Sim. Que tipo de ocorrências que chegaram? Tipo, de alagamento, o que chegou para vocês ontem? Essas ocorrências elas intensificaram mais à noite, né? Por volta das 10 até as 3 horas da manhã, intensificaram bastante. Mas durante o dia, as pessoas mesmo já notaram algumas providências e a gente foram paulatinamente nesses lugares que foram chamados, a gente foi atendendo. Em muitos lugares em Goiânia, realmente a água subiu muito, inclusive sobre o asfalto, aí os carros ficam lá no meio daquela parte alagada. E a gente já falou aqui essa semana a respeito dessa questão de alagamentos, mas a gente não custa repetir, porque o que o motorista tem que fazer nesse momento em que ele está ali no meio da água? Qual que é a orientação para as pessoas que estão passando por esse momento? Geralmente, esses lugares que a gente chama de ponto de alagamento, né? Não é uma área total, mas um ponto em si que é um acúmulo de água temporária por causa da chuva rápida e essa água é escoada rapidamente. Contudo, nesse momento que tem esse grande acúmulo de água, essa enxurrada com grande velocidade, a gente recomenda que a pessoa saia do carro, procure um abrigo, espere a chuva passar. Bens materiais, se acontecer algum problema, a pessoa, graças a Deus, adquire outro, né? Mas o bem maior tem que ser preservado, que é a vida, a saúde. Tem gente que perde o controle do veículo com o alto nível que a água tem atingido, as pessoas não conseguem controlar. E muitas vezes acontece no final da tarde, onde o pessoal está voltando do trabalho. Se tivesse a escola, tinha crianças juntos, às vezes é uma pessoa que está um pouco mais debilitada de saúde, uma pessoa mais idosa, uma pessoa doente. Então, pare antes, procure um abrigo, a hora que a chuva passar, espere uns minutinhos e prossiga a sua viagem com segurança. Tá certo, coronel. A gente agradece muito a participação do senhor aqui com a gente, viu? Deseja bom trabalho para o Corpo de Bombeiros, que com certeza nessa época do ano tem muito trabalho. Ainda mais trabalho que você já tem de costume, né? Teremos trabalho, mas a gente conta com Deus, conta com as pessoas de bem que informam a população, né? E a gente espera que não aconteça nada de pior, né? E as pessoas que se veem na situação complicada como essa, lembre-se que o Corpo de Bombeiros está aqui para ajudar, a Defesa Civil está aqui para ajudar, e o nosso telefone é o 193. 193. Certo, tá obrigado. Bom. Muito obrigada, coronel. Boa tarde. A Universidade Federal de Goiás divulgou hoje as notas de corte dos candidatos classificados pelo SISU para o primeiro semestre. Na ampla concorrência, o curso mais disputado foi o de Medicina em Goiânia e Jataí, seguido por Direito, Medicina Veterinária e Administração. As matrículas dos aprovados, cujos nomes foram divulgados no início da semana, começam depois de amanhã.